Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é seu host favorito, João Brito. Olha só, eu tô aqui de novo e de dia, olha, isso aqui não é luz, é luz natural, sol em São Paulo, coisa que não é muito comum, tá bom? Hoje viemos para mais um episódio muito importante, discussões muito importantes, mas primeiro eu quero falar sobre os nossos patrocinadores, o Cofops. Só faz backup quem não se garante no soco. Pessoal, se você se garante, se a academia tá em dia, tá? Azar do backup, tá bom? A hora que o chefe chegar, quebrou tudo aqui, vamos fazer o backup. Não tem. Serra as mãos e pá, parte pra ignorância. Bom, só uma piadinha aqui, pessoal, mas pra quem gosta de levar técnica no humor aí e não conhece o canal dos caras, grandes amigos aí, um abraço pro André e pro pessoal de lá, Pantufa. O canal deles tem bastante conteúdo, mas sempre uma pegada mais leve. Então, um abraço aí, se você quiser ver lá os conteúdos, youtube.com/Cofops, tá bom? Bom, o Cubicast, ele é um podcast voltado para o mundo Cloud Native, que é um mundo que cada vez se expande mais, né? Para o desespero da nação, porque aquele landscape da CNCF não para de crescer, aquela desgraça, né? A gente fica desesperado, né? Tem até uma síncope, o Chrome não aguenta carregar tudo, mas a gente vai falar sobre um recorte, como normalmente acontece aqui nos nossos episódios. Então, hoje eu convido um excelentíssimo participante aqui para o nosso episódio. Eu vou deixar ele se apresentar. Gui Santos, por favor, conte para o mundo quem é você. Fala, João. Cara, primeiro, obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar participando aqui do Cubicast. Eu sou Gui Santos, para quem não me conhece, moro em Osasco, São Paulo. Trabalho com tecnologia há 16 anos. Trabalhei em empresas como Climatempo, Cato, Stone, Neon, Creditas, Bradesco. Trabalhei na maior parte em fintechs. Trabalho com tecnologia há 16 anos e nos últimos 5 anos venho trabalhando com engenharia de plataforma. Tem algumas iniciativas abertas, como a Platform Rocks, que acho que a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Venho falando bastante sobre Platform Engineering, então tem o nosso canal lá no YouTube chamado Platform Rocks, que recentemente a gente criou uma série onde a gente está conversando com várias empresas grandes, para entender a jornada deles em engenharia de plataforma em IDPs. E também tem outros projetos que estão na gaveta aí, que em breve pretendo voltar, focado em carreira. E é isso que eu venho fazendo hoje, cara. Legal, top. Eu queria até dar uma sugestão sobre Platform Rocks, que vocês podiam recortar um pedaço da vinheta da 89 de antigamente, que ela falava rock. Então, tipo, Platform Rock ia ficar top, tá bom? Boa, vou colocar isso na próxima intro do YouTube, cara. Vai Coloca. ficar top. Vai ficar top. Olha, então, pessoalmente, aqui eu quero até indicar para vocês, aproveitar que o Gui falou, o canal deles é muito legal e nada melhor do que cases para você poder entender como as pessoas estão resolvendo problemas de verdade em situações de verdade. Bom, você falou, Gui, que tá trampando com isso, ou mais focado, né, em plataforma, engenharia de plataforma, há uns 5 anos, que eu acho que é mais ou menos o tempo de existência de plataforma aqui no Brasil, assim como, talvez como grande tema. Porque eu acho que DevOps teve esses, sei lá, quantos anos DevOps tem agora? 15 já? Deve estar perto disso, né? Então, e aí plataforma vem como uma outra vertical, eu acho, né? No começo parecia que era só uma ferramenta dentro de DevOps, e aí as pessoas foram entendendo melhor. Então, talvez a gente podia começar com isso. Tentar entender melhor aonde que plataforma se encontra ou se desconecta aqui das coisas, de DevOps, Cloud Native e etc. Boa, cara. Assim, teve umas polêmicas que deu um boom para Platform Engineering, que foi uma TED que rolou no Twitter, que era DevOps Dead. Não sei se a galera que tá ouvindo aí lembra dessa polêmica. E aí, por muito tempo foi discutido, plataforma é o novo DevOps, plataforma isso, plataforma aquilo. Mas assim, a visão que eu gosto de trazer para as pessoas é que plataforma não é um conceito novo. Uhum. Plataforma, na verdade, ele é mais antigo que o DevOps. Por quê? Porque quando a gente fala de Platform as a Service, é um conceito que ele já era aplicado por empresas que são referências no mercado, como Heroku, como DigitalOcean. Então, pensar em plataforma, ele vai muito além do Platform Engineering. A minha visão é que Platform Engineering é uma vertente desse conceito de Platform as a Service aplicado dentro da empresa, onde hoje ela virou um guarda-chuva de diversas áreas. Então é muito comum você ver em empresa grande ali uma área, né, chamada de Foundation ou de Platform Engineering,
Engineering, que vai abraçar a área de DevOps, vai abraçar a área de SRE, a área de qualidade, a área de segurança. Então você vai ver uma tribo ali mesmo, uma área que tem vários times dentro. Então essa polêmica do DevOps Dead, na verdade, eu acho que foi só para gerar engajamento. DevOps continua firme e forte, e plataforma veio para tentar organizar um pouco como as coisas estavam sendo construídas dentro das empresas, né? Porque qual que era o grande desafio que acontecia dentro das empresas, né? Muito a gente entendia DevOps como cultura, né? Muita gente fala, DevOps é cultura, é cargo, só que na prática as empresas estavam aplicando como cargo, não conseguiram criar a cultura de DevOps. Então você sempre precisava abrir um ticket para um especialista de DevOps para resolver um problema, e aí Platform Engineering traz bastante o conceito de autosserviço para dentro das empresas, e aí começa a mudar algumas coisas. Então, resumindo assim, Platform Engineering, na minha visão, é uma vertente de plataforma como serviço, que existem outros tipos de plataforma como negócio. Então, Banking as a Service é um tipo de plataforma que tem um mindset para você pensar com plataforma, e veio para tentar organizar um pouco como empresas de médio e grande porte trabalham o fluxo de entrega. Tá bom. Ainda nos conceitos, então, queria aproveitar aqui a deixa de qual que é a diferença ou a semelhança aqui entre Platform Engineering, né, e IDP, né? Onde que eles se encontram aqui? É mais um conceito? Onde que as coisas se encaixam? O IDP, ele acaba virando, vamos dizer assim, a interface, o produto que plataforma usa como meio, né, nessa jornada. Então, não necessariamente uma empresa que está aplicando Platform Engineering precisa de um front web, uma interface web. Pode ter um CLI, pode ter um chatbot, mas na prática boa parte das empresas vem aplicando o IDP, que chama Internal Developer Platform, que é um portal que vai oferecer o autosserviço, né? Então vai ser ali o marketplace para as empresas. E aí Platform Engineer fica responsável de ter esse produto ali como carro-chefe para ajudar com que os times se sirvam. Show! Tá bom, então IDP tá muito mais para um front, né? E aí é inevitável a gente falar do backstage, né? Um abraço pro Spotify, você deve estar ouvindo isso aqui no Spotify, ou vendo, dá pra ver no Spotify, sabia? Olha, um parênteses aqui, gente, você que tá ouvindo em qualquer outro canto, no Spotify dá pra ver também, tá bom? Os vídeos ficam lá também, além do YouTube, né? E, pra quem tá no YouTube, também dá só pra ouvir, tá bem? Então, a bagunça das plataformas. Todo mundo quer fazer tudo. Que é o meu gancho aqui para... Parece um conceito errado de que a plataforma vai fazer tudo. E eu vejo uma galera chegando nesse tema, né? E falando, bom, eu vou colocar um backstage aqui e as coisas vão começar a funcionar. Mas não é exatamente assim, né? Então, talvez queria destrinchar com você, Gui, talvez alguns passos aqui de uma jornada para a plataforma. E jornada no sentido de que não é em 6 meses, né? O negócio é longo, certo? Cara, é uma estratégia de longo prazo. Isso é um problema que eu acho que diretores executivos ainda têm dificuldade em entender. Não é implementando backstage que você vai adotar a prática de engenharia de plataforma. Até mesmo porque tem algumas figuras que são extremamente importantes dentro de engenharia de plataforma, como, por exemplo, o próprio orquestrador. E aí tem ferramentas de mercado hoje surgindo para resolver essa parte. Backstage, eles propõem a resolver o front, vamos dizer assim, um pouco ali no back, né? Então tem muito plugin para te ajudar, mas existe uma mudança também cultural dentro dessas áreas, que é o pensamento como produto. Então não adianta só instalar uma ferramenta e não entender a jornada do usuário, aí entra a prática de DevEx, entra a prática de Discover, de entender qual que é a maior dor, qual ticket a gente resolve primeiro. Então a ferramenta, ela só é o meio, ela não é o fim. E é uma estratégia de longo prazo. Já existe hoje ali um paper na Cloud Native Foundation, que é os níveis de maturidade Platform Engineering dentro de uma empresa, né, falando bem brevemente ali no paper uma parte importante que ela coloca que são 4 níveis, né? Então você tem o primeiro nível, que é você adota de maneira espontânea, então que é muito comum você ver uma empresa, vai lá e instala o backstage. Não foi top-down, falar, cara, a gente tá com muito problema aqui, não estamos escalando, vamos instalar o backstage e vamos começar a oferecer autosserviço. Eles classificam como o primeiro nível, que agora eu não vou lembrar o termo, os nomes dos níveis, assim, de cabeça. Mas dentro do primeiro nível é algo opcional.
né? Então, alguém adicionou. Já no segundo nível, é quando a empresa entende que ela precisa de times dedicados para plataforma. Então já é algo que ela não é só de baixo para cima, mas já tem gerência olhando e falando, pô, beleza, eu acho que isso aqui é um caminho para a gente escalar, para aumentar a velocidade, diminuir cycle time. Então a gente precisa montar times em volta disso. Então aí tem empresa que monta time de DevEx, tem empresa que começa a usar time topologies. Então você está vendo que já está no segundo nível de maturidade. Do primeiro nível até o segundo, e aí estimando, baseado na minha experiência, leva pelo menos 1 ano. E aí o terceiro e o quarto níveis, que são os mais complicados, que é você tratar a plataforma como produto e a plataforma fazer parte do ecossistema da empresa. Tratar a plataforma como produto é uma mudança de mindset muito grande, principalmente para pessoas que são extremamente técnicas. Então, por isso que eu acho que essa é a parte mais difícil da jornada de maturidade de uma empresa que está adotando engenharia de plataforma, que entender que aquilo é um produto, entender que aquilo tem que ter um roadmap bem estruturado, tem que ter release notes, tem que ter comunicação, tem que ter suporte de N1, N2, N3. E aí você começa a ver, pô, tem uma mini empresa aqui dentro. Esse mindset, para quem era acostumado só a instalar ferramenta, resolver ticket, é uma mudança grande de capacidade ali. E não vai funcionar, né? E não vai funcionar. Se não tiver a mudança de mindset, se a estratégia não entender, e aí tem empresa que adota gente de produto, tem empresa que não adota gente de produto, mas que incentiva que o time tenha essa visão de produto para gerir o backlog, né? Porque não é mais só resolver ticket. E o último nível, que são poucos cases que tem, acho que no Brasil e no mundo, acho que um bom case é o próprio Fury ali do Mercado Livre, é quando a plataforma virou parte do ecossistema da empresa. Então o onboard da empresa já traz as pessoas para aprender sobre a plataforma, a estratégia da empresa já está guiando as coisas baseado em plataforma. Então já é um último nível de maturidade que a empresa ela gira em torno da plataforma. E aí sim, cara, 2, 3 anos ou até mais, né? Se a gente for pegar os maiores cases no Brasil, pô, a galera tá implementando estratégia de plataforma há 5, 8 anos, né? E com bastante investimento, né? Bastante investimento. Eu acho que são os dois grandes problemas aí. Um deles é sobre o entendimento, né? Que eu acho de entendimentos diferentes de diversas camadas, né? Mas aí o entendimento das camadas mais gerenciais, mais o entendimento dessas camadas de que isso não é um ERP que você compra e enfia a goela abaixo. E também o entendimento das camadas técnicas, que eu acho que a gente não foi ensinado a ouvir. A comunicação, normalmente a gente está focado em falar, né? Então, operações, que normalmente é foundation, sei lá, eu vou chamar de operações, que é quem respondia esses tickets, né? Quem ia fornecer a infraestrutura e quem ia fornecer o que a plataforma ia entregar aqui, está acostumado a falar e não a ouvir, né? A dizer qual é o padrão, a dizer o que elas querem. E não a ouvir, e essa comunicação não flui. E a gente não foi ensinado desse jeito. E aí esse paradigma, normalmente, eu acho que leva tempo para quebrar, né? Essa cultura precisa mudar para você fornecer uma plataforma que as pessoas usem. Senão é mais uma ferramenta que você colocou ali, tentou enfiar a goela abaixo e não vai funcionar, né? Sim, com certeza, sim. Por isso que essa mudança de mindset produto ela é importante. E aí tem práticas que empresas maiores adotam com a parte de DevEx. Olhar KPIs específicos também é importante. Então, isso também entra na parte mindset de olhar como produto, porque, cara, o DevOps, o sysadmin, o Dev, o SRE de antigamente, eles estavam mais preocupados com indicadores técnicos. Eles não estavam olhando NPS, CSAT, indicadores de produto, para ver se as pessoas estão satisfeitas com aquela jornada, né? Então, é importante ter essa visão, ouvir as pessoas, fazer discover, mas isso também exige que a gestão tenha paciência. Porque, cara, não é fácil para uma pessoa que estava acostumada a resolver ticket, codar, entender que ela vai ter que ir lá e falar com o dev ou montar um processo, pensar em ferramentas para fazer esse assessment. É uma mudança, de novo, cultural e exige skills que talvez não tenha dentro da empresa. E aí os gestores vão ter que correr atrás para entender como que a gente resolve isso. E mais uma vez que os fornecedores aqui, a gente estava acostumado quando alguma coisa não corria dentro do nosso pipeline, a gente estava acostumado a dizer para a pessoa, é porque você está fazendo errado. Você tem que se adaptar ao que eu estou fornecendo.
Enquanto que me parece que o produto, aí a plataforma, está indo no sentido contrário. É um produto que a gente está fazendo e os consumidores são essas pessoas. Então, você faz um produto que as pessoas querem usar, né? Você não vai vender na sua loja uma coisa que ninguém compra. Não, vocês não estão comprando porque vocês estão comprando errado. É para vocês comprarem o que eu tô vendendo. Não existe isso, né? Essa loja vai fechar facilmente. Sim, e aí, cara, entra uma coisa importante. Eu lembro de uma situação que eu passei quando a gente tava querendo ofertar dentro de uma plataforma que a gente construiu coisas relacionadas a banco de dados. Aham. Aí o time que iria criar essa oferta tava preocupado, falou, pô, o dev vai mandar um update firmware, o dev vai fazer cagada. Cara, mas se você tá adotando uma prática de plataforma IDP e você tá criando autosserviço que as pessoas devem consumir aquilo, você também tem que se preocupar com os guardrails, né? Então você vai abstrair o seu produto, você pode gerar cluster, você pode gerar banco de dados, você pode gerar KV, você pode gerar o que você quiser, mas não é simplesmente plugar lá, você tem que garantir que vai ter guardrails e acompanhamento, porque de fato o usuário pode cometer erros, mas não é culpa do usuário, é culpa de como o produto está envelopado para dar essa segurança para o usuário, porque assim, uma das principais objetivos de adotar a Platform Engineering e IDP é redução de carga cognitiva e autosserviço. Então, se você vai lá, e eu já vi muito acontecer isso, pô, eu preciso que você gere alguma coisa, eu vou te dar todos os campos possíveis que eu preciso que você preencha para gerar esse cluster aqui. Uhum. Só que tem campo ali que você sabe que se você deixar aberto, o usuário vai errar uma vírgula e vai cagar toda a sua infraestrutura, ou vai escalar errado, ou vai... Então você tem que criar os guardrails e oferecer uma experiência segura para que esse autosserviço aconteça. Que aí, por isso que eu falo que Platform Engineering ele acaba virando um guarda-chuva. Porque não existe IDP sem oferta. E quem que vai ofertar? São os times que são demandados. Então, time de banco de dados, time de segurança, time de DevOps, time de cloud. Esses times vão ter que criar as ofertas deles, vão ter que pensar como produto também. Então, você tem um IDP como um grande marketplace e você tem as ofertas ali dentro. E aí, pensando como produto todo mundo, você não vai querer que o cara gere um banco e preencha 20 campos. Você quer que reduzir isso e pensar em como que isso vai ser orquestrado. Mas aí eu tenho uma pergunta aí, que agora é a experiência vai entrar, que é, mas qual é o balanço aqui, né, a ponderação entre liberdade e guardrails, né, e segurança, e aí a gente está falando sobre limites aqui, né, porque a gente quer dar uma plataforma que as pessoas possam utilizar e aí contra o que eu falei agora há pouco, né, sobre dizer o que elas têm que fazer e como. Então, quais são os limites, a ponderação aqui que a gente vai tentar encontrar? Cara, aí vai de cada empresa, assim. Tem que ter, isso tem que ficar claro para todo mundo, assim. Vai ter autonomia, mas vai ter responsabilidade. Isso é uma mudança também de cultural. Então, por exemplo, eu trabalhei muito tempo em fintech, né? E é muito comum você ter time de governança, time de segurança olhando, preocupado se aquilo vai ir seguro para produção ou não. A partir do momento que o time está se autosservindo, ele tem que ter ownership e se der ruim, ele vai ser responsabilizado por aquilo, né? Então, eu acho que tem essa questão de responsabilidade. Sobre a questão dos limites, tem que ter governança em cima do que está sendo ofertado, como está sendo ofertado. Não acredito que seja uma coisa tão flexível assim a ponto de poder fazer o que quiser. Então, por exemplo, a empresa tem... Eu já vi isso, por exemplo, na Estônia. A empresa tem 8 linguagens de programação, de tão grande que é. Cara, a gente vai ter que limitar 3 linguagens, e aí lá no nosso IDP a gente vai ofertar, sei lá, Python, Go e Node. Aí vai ter dev que vai ficar chateado. Falou, e o meu Javinha não vai entrar? Eu já ia falar, não vai ter um Javinha aí? Não vai ter um Java? Aí, cara, aí eu acho que não tem como agradar todo mundo e também passa por um... Isso eu costumo falar no meu material de palestra, que é a questão da comunicação, que tem que ser muito bem trabalhada, para as pessoas entenderem o porquê das coisas. Se você só limitar, as pessoas vão ficar chateadas, né? Tem que ter, mas tem que ter limite, né? Você tem que limitar a sua stack, você tem que fazer a governança, você tem que dar autonomia e também criar processos para que as pessoas sintam que elas estão contribuindo. Então, vou dar um exemplo que é muito comum que as empresas estão adotando, que é o Inner Source. Pô, beleza, vocês padronizaram aí o Go, como que eu vou usar na plataforma? Mas tem uma parada aqui que eu não gostei no template, como que eu consigo contribuir? E aí tem empresas que praticam Inner Source para a pessoa escrever um RFC, mandar um PR,
e trazer a empresa para contribuir junto com aquele catálogo, entendeu? Aí as pessoas acabam se sentindo um pouco mais donas e não sentir que algo está sendo empurrado. Ela sabe que não, peraí, se eu tô achando um, eu vou lá e contribuo para melhorar o catálogo, entendeu? E que isso é mais um lance de comunicação de novo, né? Porque às vezes a pessoa, mas e o meu Java? Mas você quer por quê? Porque sim. Tipo, sabe, a pessoa não tem nenhum argumento forte, nem tem uma argumentação que ela possa trazer benefícios, né? Que talvez possa ter, tá bom? Que eu tava rindo de uma... tava assistindo o Lucas Montano falando, né? Comentando de um banco que tá modernizando de COBOL para Java. E aí todo mundo deu risada, tipo, vai para Java, modernizar, né? Mas é que, tipo, tá bom, mas os caras estão saindo do COBOL, pessoal, tá bom? Vamos ver aqui a distância que os malucos estão andando, tá bom? De Java para Go é uma distância bem pequena comparada de COBOL para Java. Os malucos estão dando um salto gigantesco. Mas, tipo, quais são os benefícios, né? Por que você quer usar o que você quer usar, essa ferramenta? E podia ser Java, como podia ser qualquer coisa. Porque defenda a sua ideia, né? E eu gosto disso, né? Porque esse inner source também tem esse lance, né? A pessoa vai poder defender, ela vai poder fazer um PR, escrever ali e explicar os benefícios que tem de ter mais trabalho, porque é mais uma coisa em cima da plataforma que vai ter que ser suportada e etc. Né? Sim, aí adotar a prática de RFC é importante. Aí entra o que a gente falou do modelo de maturidade e investimento, e isso é alguma coisa, é uma parte estratégica que a empresa tem que ter clara, né? Então ela tem que entender, beleza, a gente vai adotar um modelo de plataforma, mas como que eu trago a empresa inteira para contribuir? Então vou estruturar aqui uma iniciativa de inner source, quais práticas do inner source eu vou trazer? Vamos trazer a RFC, vamos explicar para a galera que as pessoas podem contribuir desde que elas escrevam, estruturem e argumentem muito bem o que elas querem trazer. Né? Então, com certeza essa parte de contribuição ela tem que ser planejada também. Da hora. Voltando sobre guardrails aqui, eu pego muito no pé aqui da galera sobre segurança, né? A gente fala sobre isso em diversos episódios, porque é muito simples, né? Vou dar o exemplo do Kubernetes aqui mais fácil para mim, que com 3 cliques você cria um cluster na Amazon, facilmente, assim. O máximo que você vai ter que usar o teclado é para colocar um textinho ali para dar o nome, mas você dá um soco no teclado e seguir com o mouse, já era, cria. Mas esse cluster está pronto para ir para produção? Não tá, com certeza, né? E esses guardrails precisam ser criados, assim. Mas como definir ou trazer todo mundo para participar, principalmente o time de segurança, como trazer segurança, né, para participar da plataforma, não só para bloquear coisas, mas para definir esses guardrails, para, inclusive, que eu acho que é um ponto positivo que as pessoas costumam não olhar, que você falou sobre o ownership, né, sobre as pessoas terem responsabilidade sobre aquilo, que os guardrails ajudam elas a não cometerem erros, né, erros que podem custar caro, né. Semana passada eu presenciei um probleminha ali num banco de dados que saiu de $700 para $4.500, pessoal, tá bom? Que dá para quase comprar um Celta fácil, né? Só com essa variação aí. E que, cara, o dev não sabia, não tinha se ligado, só foi colocando coisa, né? Então, até esses guardrails ajudam para que esse tipo de problema não ocorra e que as pessoas possam ser avisadas e não só responsabilizadas. Cara, e assim, o que eu vejo que é muito comum, as empresas se preocupam com os guardrails tarde demais, tá? Então, se a gente for pegar aquele gráfico do Gartner, o Hypercycle, né? O Hype Cycle. IDP tá lá na altas expectativas agora. Os vice-presidente da Gartner postou ano passado, e as pessoas estão com uma expectativa muito alta sobre IDP. E aí tem o Vale da Desilusão, que vai vir em breve, vai começar a acontecer esse ano que vem. Tá chegando. E aí depois as pessoas vão começar a entender como usar a Platform Engineering e IDP da melhor maneira. E aí essa questão do guardrails é importante, porque que eu vejo que é muito comum as pessoas se preocuparem. As empresas querem produtividade. E aí começa a abrir mão de muitas coisas, vão dar produtividade, e aí lá na frente a gente descobre que tem um problema muito grande. Então elas não colocam, né, se a gente for montar um roadmap de Platform Engineering, tem que ter lanes. Dentro dessas lanes, você precisa estruturar uma lane de autosserviço, então tudo que vai virar autosserviço está lá dentro daquele roadmap. Uma lane de fundação, então tudo que você precisa estruturar para criar IDP e Platform Engineering tem que estar lá. E
entre outras lanes, eu acho que a questão do guardrail tem que ser um roadmap andando em paralelo com pessoas que são boas nesse assunto para entender, beleza, a gente vai dar autonomia, mas a gente vai criar esses recursos aqui para garantir que a gente está seguro. Porque senão a gente vai aumentar a produtividade, mas vai aumentar o custo operacional. E aí muita startup não vai atingir o break-even porque o custo operacional aumentou junto com a produtividade. E aí algumas iniciativas que eu acho legal, né, eu já implementei na prática, é a própria questão de gamificação. Então, no IDP, eu tive experiência com o Backstage construindo platform in-house. No que a gente construiu in-house, a gente criou um sistema de gamificação que toda aplicação e time tinha um score, que eu brincava que era o score do Serasa da aplicação. Tá bom. E aí tinha uma API de gamificação que os times poderiam atribuir e tirar pontos. Então, time de segurança, time de qualidade, time de governança, vai lá e vai dando pontos e tirando pontos da aplicação. Então, como era uma fintech que tinha o CAB, Gmood, toda uma burocracia para subir as coisas, a ideia daquilo era, se a aplicação e o time tá com um score legal, você dá mais autonomia. Então, a plataforma meio que ela desbloqueia coisas para você. Se você tá com um score extremamente baixo, você vai ter que trabalhar em coisas para ganhar mais autonomia. Então, por exemplo, se eu fui lá no meu IDP e coloquei um botão de promover para produção, que antes eu precisava de abrir um ticket, só quem poderia ter acesso àquilo é quem tinha um score legal. E esse score vai ser baseado nas métricas de guardrails. Da ferramenta que está monitorando o seu Kubernetes, da ferramenta que está monitorando a qualidade da sua aplicação, da ferramenta. Todas as ferramentas elas vão gerar uma pontuação e você consegue criar um racional em cima disso. Só que, é como eu falei, eu acho que hoje as empresas ainda estão demorando muito para entender que isso tem que nascer junto com a plataforma, porque quando descobre o problema, depois de você corrigir os 400 repositórios que você criou via plataforma, acaba ficando tarde demais, entendeu? Aí o problema ficou gigantesco, né? E você vai despender um orçamento gigantesco e as pessoas tendem a apontar de que, tá vendo? Plataforma é uma merda. Mas não é isso, você usou errado. Eu vejo muita gente fazer fazer um voo de galinha com o Kubernetes. Então, para quem não está acostumado com essa gíria do voo de galinha, tá bom? Galinhas não voam, tá bom, pessoal? Para quem não conhece, para quem só compra no mercado, ela já picotada, elas não voam, mas elas têm asas e elas às vezes tentam. E o máximo são alguns metros e chão de novo. Mas, às vezes, o time não está preparado para ir para Kubernetes, a aplicação não está preparada, nada está preparado, né? Mas alguém foi numa reunião, e eu ainda quero descobrir onde é que é essa reunião, que tem uma reunião que os CEOs vão, e aí eles escutam um monte de palavra, e alguém fala assim, não, mas lá na minha empresa está usando Kubernetes. E aí o cara volta no outro dia e fala, por que a gente não está usando Kubernetes? Vamos usar Kubernetes. E aí todo mundo começa a correr pelos lados e tipo, vamos usar Kubernetes, tem que usar Kubernetes. Não tem nenhum porquê, sabe? E aí faz esse voo de galinha, não dá certo, o cara gastou uma grana, tempo, deixou features que podiam ter sido implementadas e etc. E aí tipo, tá vendo? Kubernetes é uma merda. Mas ele não era pra você, ele não era pra esse momento, ou você não estava preparado pra isso. Acho que às vezes tenho visto isso com plataforma também, né? Esse Backstage é uma puta mentira. Não é. Cara, e aí eu acho que entra na questão, eu responsabilizo muito a estratégia, tá? A gestão. Cara, não é sair implementando a ferramenta, né? É você fazer um assessment, entender qual problema você quer resolver, quais métricas você vai monitorar. Outro problema que eu vejo muito comum nas empresas que começam a adotar Platform Engineer, ainda não mediu nada. Tá tentando inferir as coisas, tentando inferir produtividade, inferir experiência, e aí você vai ver que o time começa a ter métricas depois de um ano implementando na prática, e aí como uma AT alta em muitas empresas, às vezes você deixa de dar visibilidade em coisas que você melhorou 1000%, mas você não tinha métrica para justificar, né? Então, eu acho que a estratégia tem que construir uma visão para qualquer ferramenta. Antes de você adotar a ferramenta, constrói a visão, quais KPIs você vai acompanhar, né? O time tem capacidade para usar Kubernetes, para usar a plataforma? Faz um assessment de skill, vê se você vai precisar contratar uma empresa para capacitar a galera, para ficar um tempo ali num quarter, mas existe uma ansiedade muito grande da estratégia, o Gartner tá falando, a galera tá falando, vamos fazer aqui, instala lá a ferramenta, e aí começa essa reviravolta de
quebrando a cabeça, implementando errado, e é muito complexo, né? A galera, hoje muita gente tá falando, a IA vai roubar o trabalho dos devs. Cara, tem tanta coisa que é complexa que o dia que a IA resolver, daqui uns 10 anos, 20 anos, a gente volta a falar sobre isso. Sobre infraestrutura, segurança e essa parte de orquestração, eu acho que a gente ainda tá muito longe de ver uma IA resolvendo 100%. Mas voltando, eu acho que assim, a estratégia tem que se preparar também para adotar novas abordagens dentro da empresa. Pode crer. Eu tenho falado bastante sobre segurança, e quando a gente vai falar sobre segurança em Kubernetes, podem ter várias verticais aqui dentro, né? E eu acho que um paralelo legal aqui, que você falou sobre a plataforma ter oferta sobre várias linguagens. E aí, dentro do Kubernetes, isso normalmente se traduz com você tendo imagens base para uma galera poder utilizar isso na sua aplicação. E eu vejo uma turma que deixou isso completamente para o Shadow IT, baixa do Docker Hub, vocês compilam aí, seja o que Deus quiser, sabe? E a gente tem recentemente, né, talvez de 2 anos para cá, assim, né, a gente criou alguns projetos open source, um deles é o Zora, eu já falei dele aqui em outros episódios, que vai verificar e vai escanear suas imagens por vulnerabilidades. E quando a pessoa chega para olhar, ela já tem um cluster lotado, e aí é a primeira vez que ela vai escanear, e ela percebe algumas milhares de vulnerabilidades. Olha, é meio tarde para ela poder... Quer dizer, não é que é tarde, é que vai dar muito trabalho. Precisa resolver, tá bom? Não é que é tarde e deixar para lá. Vai ter que resolver. Mas são muitas, e vai dar muito trabalho. O que normalmente poderia ser resolvido com melhores imagens base, né? Assim como a plataforma, ou tem muita coisa de base que precisa ser resolvida para a plataforma poder oferecer um produto melhor. E aí, você já topou com alguns desses problemas de que a plataforma, para mim, está aqui no meio, né? Mas ela tem muita coisa aqui embaixo, né? De infraestrutura, de se conectar com a nuvem, com o Kubernetes, com etc. Que precisa estar bem feito, porque senão ela vai entregar... ela vai continuar entregando, mas vai continuar entregando a mesma porcaria, né? Cara, sim. Recentemente estou passando por alguns desafios relacionados a isso, mas não é exclusivamente da empresa que eu tô, assim. Mas existe um anseio muito grande de ofertar as coisas e trazer produtividade. É o primeiro pilar que as pessoas definem. Tanto que no meu livro e coisas que eu trago, assim, a empresa ela tem que ter 4 principais pilares e acompanhar a métrica desses 4 pilares. Um pilar que você pode trazer é o pilar de risco. Você tem que ter métricas para acompanhar coisas relacionadas a risco, e isso tem que andar junto. Então, esse anseio por ofertar as coisas em plataforma é muito perigoso. Por quê? O que a galera começa a fazer geralmente? Vamos criar aqui as nossas automações usando Terraform e Ansible, mas a gente nem estava maduro o suficiente, não tinha automação, não sabia usar Kubernetes, ainda estava aprendendo a usar Terraform. E aí, na hora que você vai fazer o ajuste disso, depois que todo mundo já gerou, então não pode ter uma ansiedade, assim. Eu acho que, assim, por exemplo, o Backstage. A primeira coisa que você tem que ofertar é um scaffold de um repositório cru. Mas ainda não sobe infraestrutura, mas... Não, beleza, mas você está criando um repositório ali com o template da empresa. O resto, como eu falei, você tem que ter um roadmap pro autosserviço. E aí, dentro desse roadmap, cada área... Se eu tenho uma área que está responsável por cuidar do meu cluster, pela área de segurança, eles têm que fazer isso com calma. Não dá para simplesmente ir lá e plugar. E até trazer ferramentas que vão ajudar nessa questão dos guardrails, igual você citou a ferramenta de vocês, o Zora. Se existe uma ferramenta que já vai trazer guardrail, cara, oferta já com guardrail, com a ferramenta ali monitorando. Se você só plugar sem monitorar, você tá correndo um risco muito grande, entendeu? Então essa ansiedade por produtividade, por ofertar as coisas, é muito perigoso, porque assim, de fato, quando você abrir a porteira, vai aumentar a produtividade pra caramba, mas alguém vai pagar esse custo lá na frente se você não cuidar disso, né? E aí quando a gente fala de vulnerabilidade dentro do cluster, dentro da linguagem de programação, cara, assim, das empresas que eu passei, acho que nenhuma dedicou pelo menos 20% do tempo pra corrigir essas coisas. Era sempre, estamos sendo invadidos, aconteceu alguma coisa, vamos correr, e aí atropela o roadmap de produto, atropela o roadmap de tudo, justamente pela falta de preocupação no início da estratégia, entendeu? Pode crer. E se não é medido, né? Frase famosa aí, o que não é medido não pode ser melhorado. Então, se as pessoas não estão medindo, ela nem sabe, né? É um feeling, assim, que não faz nem sentido, gente.
tá? Estratégia em feeling, não vem com essa, né? Eu quero números, eu quero dados de verdade, né? Por que você tá fazendo isso? Ou por que o roadmap da minha plataforma vai fazer isso primeiro e isso depois? Então eu quero até abrir um parênteses aqui, quem estiver assistindo tá vendo que eu tô no escritório da GetUp, o pessoal tá lá trabalhando enquanto eu tô aqui brincando no Cubicast. Eu já vi uns 2 cachorros passando aí, cara. Próxima vez eu quero visitar. Meu chefe já chegou, a cachorrada já chegou. Antes o único cachorro aqui era eu, então... Bom, inclusive, olha, visitar, Gui, estamos aqui pertinho da Paulista, e para quem quiser também, gente, inclusive, colocou GetUp no Google Maps, ele acha, tá bom? Tá aqui, Alameda Campinas 802. Terças-feiras eu sempre tô aqui, outros dias tem que me avisar que eu apareço. Mas o parênteses que eu ia dizer é, se você tá enfrentando esses problemas de vulnerabilidades, a gente tá criando um novo produto para resolver os problemas. O Zora te mostra problemas, te mostra que tá tudo zoado. Mas até aí, né? Como é que eu resolvo agora? Bela notícia que você me deu, João. Então, como eu resolvo agora? A gente está com acesso antecipado para imagens com 0 vulnerabilidades. Então, acessa aí, getter.io/LP de landing page, LP/imagens. Ou images em inglês, sorry. Porque esse grande problema de vulnerabilidades, se você deixar para depois, vai ser tarde demais. Aí já invadiram, aí já fizeram dump do seu banco, aí já too late, tá bom? Você já provavelmente perdeu seu emprego e tá procurando um novo. Então, tem que ser agora. Mas quando você vai olhar e ver aquelas milhares de vulnerabilidades, putz, cara, por onde eu começo? Ou o que eu faço aqui para reduzir isso aqui? Porque não dá, né? Olhando 1000 vulnerabilidades, eu vou trabalhar infinito, não vou resolver, não vou ganhar essa guerra. Então, normalmente, um assessment rápido e você trocar sua imagem base mata de 80% a 90% das vulnerabilidades, galera. Sério, isso é um dado incrível. E aí, esses 10% é factível de se resolver. Então, a gente tá falando aqui de plataforma, você deve estar pensando, pô, meteu o jabá absurdo aí igual o Jovem Nerd. Não, é que você fornecer uma plataforma ou você fornecer imagens que os seus times podem colocar a aplicação com segurança, poxa, nada melhor do que isso, né? A imagem base é a nova infraestrutura, pessoal. Kubernetes é problema de outra galera. A imagem base é que é a infraestrutura onde a pessoa está colocando a aplicação, onde os devs estão colocando as aplicações. Então, fornecer esse negócio certo, né? Lá dentro da sua plataforma, ou seja, onde você quiser. E aí, eu queria fazer um gancho disso para a segurança, Gui, que a segurança vai se expandindo aí, né? E aí, a monitoração vai sendo trazida para dentro da plataforma, esses guardrails, para que a gente possa... Os guardrails são para isso, né? Para limitar aí. Então, o que pode dar errado, né? A gente teve um último podcast e o Alexandre Sierra estava aqui, ele falou sobre blast radius, né? Então, o guardrail é para isso, né? Até onde vai essa ação errada aí, né? Você teria alguma dica, assim, de como trazer esses guardrails de forma prática para dentro da plataforma, assim? Talvez um 80-20, assim, sabe? Cara, assim, tem uma jornada aí. Eu acho que o primeiro ponto é elencar quais são as principais ferramentas que vão ajudar a acompanhar e definir esses guardrails. Aliás, antes disso, você definir quais são os guardrails. Então, acho que é legal você pegar, por exemplo, os tópicos que são importantes para sua empresa e você fazer ali quase que um manifesto prático de quais são esses guardrails, né? O que pode, o que não pode, o que deveria. Colocou isso num documento, depois fica mais fácil de você entender, beleza, qual ferramenta vai ajudar a gente nisso? Então, quando você fala dos guardrails, vai ter coisas que você vai colocar, ó, não pode ser feito isso aqui você deveria fazer. Então, você vai deixar explícito para as pessoas e você comunica isso primeiro. Beleza, já defini. Isso é o problema mais rápido de resolver. Junta os especialistas, fala, galera, vamos criar aqui um manifesto por tópico, então vamos falar de Codebase, vamos falar da parte de servidor, vamos falar... Pega 10 tópicos ali que são importantes ter os guardrails ali para a empresa. Feito isso, define... Eu já fiz isso na prática e eu acho que funcionou melhor. Define de 8 a 10 dentro dos tópicos, 10 frases ali, né, o que a gente deve fazer. Então, vou dar um exemplo. Dentro do Codebase, primeiro tópico, todo repositório tem que ter README, Contributing e Changelog dentro da aplicação. Você vai passar isso pro dev, o dev já vai entender, pô, beleza, eu preciso criar. Só que você não vai ter isso implementado na prática. Beleza, você terminou seu manifesto, comunicou, discutiu, trouxe a comunidade para construir isso juntos, educou a galera, só que só isso não vai ser o suficiente, porque vai ter um ou outro, vai ter gente nova, vai ter... Aí você volta, vai para as ferramentas, beleza.
Então, quais ferramentas me ajudam a monitorar isso? Vão ter ferramentas de mercado que vão te ajudar a monitorar alguns tópicos com facilidade, porque elas já são especialistas nisso, e vão ter outras coisas que você vai ter que fazer um check, fazer uma validação e tudo. Feito isso, aí você tem alguns caminhos. Então, beleza, primeiro passo você definiu junto com a empresa o que são e quais são os guardrails. Depois você fez uma análise para ver qual ferramenta faz sentido você implementar para ajudar os devs a acompanhar aquilo. Então, sei lá, supondo que você foi ou tem alguma ferramenta do mercado ou você criou alguma coisa que se o repositório do dev não tiver, você vai abrir uma issue para ele na hora. Vai abrir uma issue lá e você vai monitorar essas issues. Tá faltando alguma coisa, você tá abrindo issue. Isso aí é, teoricamente, fácil de implementar. E aí tem a parte do monitoramento. Beleza, você criou, definiu, implementou a ferramenta, só que você precisa dar visibilidade de como que as pessoas estão. Aí tem N formas de fazer isso, porque um desafio que eu vejo é, você vai ter, sei lá, umas 5, 6 ferramentas para olhar todos os seus guardrails. Dentro do IDP, você tem que simplificar isso. Então, pode ser que você tenha uma ferramenta que vai gerar um gráfico, outra ferramenta que vai gerar outro gráfico. Como que você agrupa tudo isso ou gera um relatório para a pessoa saber ali, para o time saber semanalmente ou mensalmente se eles estão aderentes às práticas da empresa? Aí, acho que já é um pouco mais complicado, mas é extremamente importante, porque se você falar para o dev que ele tem que abrir 5 sistemas diferentes para ver, aí, cara, começa a ficar difícil. Então, acho que, assim, hoje... E aí fica até um conselho para as ferramentas que vocês vêm criando, eu não conheço ainda na prática, depois vou dar uma olhada, cara, toda ferramenta tem que ter boas APIs de integração, né? Então, se a ferramenta ela pode ter uma ótima interface, usabilidade, só que no final das contas, às vezes você vai precisar integrar e validar isso junto com outros dados. Então, se o Dynatrace tem, se outras ferramentas têm, show de bola, vamos pegar tudo isso aqui. E aí tem ferramentas hoje no mercado, por exemplo, o DevLake, que se propõe a criar conectores e buscar métricas em outras ferramentas. E aí você constrói um dashboard para o time saber se ele está dentro das práticas da empresa. Mas eu entendo que isso é uma jornada, não é rápido. É longa. Então, seria esses os passos que eu imagino ali. Massa. Que da hora. A gente conversou aqui um pouquinho antes, né? E aí, você escreveu um livro sobre essas métricas e tá para sair a segunda edição, certo? Eu queria saber, então, quais dicas ou quais métricas seriam legais para quem tá pensando em ir para a plataforma. Então já para agora, pessoal. Calma, né? Tô pensando aqui, já tô baixando aqui para instalar o Backstage. Calma. Vamos começar a medir as coisas antes, né? Já começar a medir agora. Porque tem as do Dora, as clássicas assim, mas por onde você indicaria para começar? Por onde eu começo a medir pra gente poder melhorar? Cara, aí, assim, eu até brinco com a galera, né? Eu acho que o Dora é excelente, não tenho nada contra o Dora. Tem o Space, tem o DevX Metrics. Hoje já tem uns 3, 4 frameworks que se propõem a medir produtividade, eficiência e satisfação. Mas o que eu falo para o pessoal é sempre começar pelos pilares da empresa, pelo objetivo da empresa naquele ano. Boa. Então, cada empresa vai estar num momento. Se a sua empresa está buscando eficiência operacional, você vai ter 3 ou 4 indicadores que vão ser importantes para a sua plataforma. Se sua empresa está buscando segurança, a gente já está com um faturamento legal, mas a gente precisa buscar alternativas para segurança. E aí eu brinco, tem gente que acha ruim esse termo, mas eu particularmente não acho. Algumas coisas precisam ser top-down, estratégia top-down. Então, se a empresa falou, esse ano a gente precisa atingir eficiência, porque para a empresa só importa 2 métricas, que é faturamento e as despesas. É o que ela vai acompanhar no final do dia. Ela não quer saber se teve 500 deploys. Isso aí quem está preocupado é o gerente de tecnologia e o diretor, mas para a empresa quer saber se está faturando e se está diminuindo as despesas. O que 500 deploys influenciam nisso, né? Exatamente. Por isso que no livro eu gosto muito de um conceito chamado árvore de KPIs, que ela vai cascateando as métricas a partir das métricas estratégicas da empresa. Então, se só a empresa está buscando reduzir custo operacional, você vai ter ali várias outras métricas táticas e operacionais que você vai acompanhar e que a sua plataforma tem que priorizar. Então, por exemplo, a gente está buscando eficiência. Dentro de eficiência, eu preciso reduzir custo de cloud, preciso reduzir custo... vou ter que reduzir custo operacional. Dentro de operacional, tem ferramenta, tem pessoas, você pode ter empresa, por exemplo, que a galera vive fazendo hora extra porque o deploy é depois das 8. Tá entendendo que não é o Dora que vai trazer essa visibilidade do que vai importar para a empresa?
custo operacional, a gente está gastando muito com cloud. E aí você vai ter que adotar a prática de FinOps, você vai ter que fazer um assessment ali, avaliar se tem muito, sei lá, recurso idle. Então, o que eu recomendo para quem está implementando engenharia de plataforma é, primeiro, entende qual que é o objetivo do ano da empresa e tenta cascatear as métricas da empresa até chegar no operacional e você consegue fazer essa ponte técnica. Então, você entende que a empresa quer reduzir custo operacional, você entende que a sua cloud está gastando muito, você entende lá no baixo nível ali do dev que estão subindo um ambiente de homologação em produção, mas ninguém está usando. Então, você criou lá na sua plataforma uma automação, show de bola, já tem todos os 3 ambientes configurados, mas o projeto vai para o ar daqui 3 meses. Então, por que você tem recurso lá em produção? Entendeu? Sim. E aí o DORA ajuda? Ajuda, mas não vai trazer essa conexão com o negócio. E aí quando você vai falar com o executivo, você vai falar, olha, a gente implementou uma melhoria aqui, que agora quando o dev for provisionar o ambiente dele, ele vai provisionar só no ambiente de dev. A gente tem um outro botão aqui que vai jogar para staging, para produção, depois que ele terminar o que ele precisa. E aí a gente reduziu o custo ali em 2 meses, que ficava idle em X%. Cara, o executivo vai dar salto de alegria. Agora, você falar para ele, a gente aumentou a frequência de deploy aqui. Se não for uma empresa técnica, se você tiver, numa empresa de telecom, o cara vai falando, e aí, beleza, o que eu ganhei com isso no final do dia, entendeu? Então, isso é a minha crítica ao Dora. Eu acho que o Dora ele não fala muito bem com o executivo. Ele fala muito bem com as equipes técnicas. E que isso é sempre uma discussão, né? Que falta nas equipes técnicas se conectarem aos objetivos da empresa. Eu tô escrevendo um artigo, inclusive, que provavelmente quando esse episódio estiver no ar, o artigo já deve estar no ar também, mas que eu estava fazendo uma pesquisa sobre shift left. Então, para quem não sabe, é trazer segurança, né, para o início, né, trazer cada vez mais para a esquerda, né, cada vez mais para o início. Mas aí eu estava pesquisando e a grande maioria dos artigos, ou dos artigos sobre o tema, vão falar sobre tecnicidades. Por que é legal, por que é importante, e beleza, eu não tô tirando isso do tema. Mas o que eu queria era trazer benefício de verdade. O que isso muda no final do dia? O que isso muda no meu orçamento? E claro, tem vários benefícios, vai ler lá o blog post. Mas quais benefícios mudam na prática, né? Eu gostei disso que você estava falando, porque gostei primeiro do que você falou, queria destacar aqui, que você falou sobre quais são os objetivos da empresa do ano. Porque às vezes a gente tá meio travado ali num lance meio imediatista, né? E, quais são os objetivos do conjunto, do todo aqui, né? E se a empresa quer, sei lá, melhorar segurança, né? Melhorar seu grau de maturidade em segurança, né? É para um lado que ela vai atacar. Se ela quer 10 deploys por dia, é para outro lado. Claro que uma coisa não exclui a outra, tá bom? Vocês entenderam. Mas é mais ou menos por aí, né? Sim, cara. E assim, uma coisa que é importante, né? Eu trabalhei muito tempo em fintech e tem muita empresa que é regulada pelo Bacen, que eu acho que acaba negligenciando outras métricas, porque existe uma corrida hoje por receita, existe uma corrida hoje por lançar a feature primeiro, mas, cara, num banco, a segurança tem que ser algo do lado do faturamento, porque é muito fácil um banco se lascar, né, se acontecer alguma coisa errada. Escapar umas chave Pix por aí. Não dá pra construir um castelo de areia, né? A produtividade ela é boa, mas se você bater na primeira curva, lascou, né? Pode crer. Eu gosto de uma analogia, né, que vai automobilismo e entrega, né? Porque, beleza, eu tenho um carro que é ultra rápido, né? Mas não faz curva. E eu vou andar com ele, né, num circuito que tem 1 bilhão de curvas. Então, grande porcaria, né? Exato. Então, o top speed não resolve nada, né? A dirigibilidade, etc. Então, pensa nisso, pessoal. Pensa nisso. Para a gente caminhar aqui para o final, eu queria abrir aqui um espaço, né? Sempre tem um espacinho aqui no Kubecast para deixar uma dica para o pessoal, uma recomendação, independente do que seja, né? Umas palavras aí para o pessoal, de repente algo que está estudando ou descobriu uma novidade que não seja que o ChatGPT 4 saiu do ar.
gente, já foi, tá bom? Cara, João, primeiro, obrigado pelo convite, cara. Muito feliz aqui em estar participando. Fico também, deixa o convite se você quiser participar lá do canal ou de algum evento da comunidade, vai ser um prazer. De dica pra galera, e aí a minha dica eu acho que vai mais pra gestão, assim, tomar cuidado com a ansiedade, fazer as coisas muito bem pensadas, ter um plano de longo prazo, uma visão. Porque na prática o que eu venho acompanhando, que as empresas vêm errando, é essa ansiedade de já sair instalando backstage. Eu sempre falo do backstage, a galera acha que eu sou hater do backstage. Tem algumas coisas que eu não gosto, de fato, mas o que eu acho que tá faltando oportunidade é as empresas entenderem que não é só produtividade que importa e que isso é uma estratégia de longo prazo, né? De longo prazo, não é um investimento de curto prazo. E para quem trabalha no estratégico, você entender que ela tá olhando para 2, 3, 5 anos lá na frente. Então, é um conselho. E para quem tá começando agora e quer trabalhar com engenharia de plataforma, é importante entender que precisa ter um perfil em T, né? Tem um material sobre carreira, e não sei se dá para deixar em anexo no post, qualquer coisa vamos deixar. A gente compartilha depois, mas a gente tá passando por uma mudança que não vai existir mais o profissional especialista numa coisa só. Ele tem que conseguir navegar entre assuntos diferentes, tem um perfil em T, recomendo pesquisem sobre T-Shaped, perfil em T. Então, se você quer entrar em engenharia de plataforma e você estava muito focado em infraestrutura, estuda mais programação, estuda arquitetura, estuda produto, para você ter um perfil que vai se adaptar bem no cenário que as empresas estão exigindo hoje. Então, o meu conselho é esse e, de novo, obrigado pelo convite, cara. Massa. Pô, eu que agradeço, Gui, muito obrigado aí. E olha, a minha recomendação, tá? É uma série, se chama Grand Mansion Tokyo. Eu falei errado, provavelmente tá no Netflix, tá? É uma série sobre restaurante. Pode parecer que não tem nada a ver com isso, mas tem, porque os caras estão criando uma empresa, eles estão entregando um produto, eles têm que ouvir o cliente. Tem um monte de lição para você poder aprender lá. Tem o gerente, tem o peão, escolhe qual é a cadeira que você vai sentar naquele momento e quais lições você pode aprender, tá bom? É muito legal, dá para você ver alguma coisa não hollywoodiana aí e tirar algumas lições pro dia a dia do DevOps na cozinha. E de repente ver alguma coisinha ali, se você quiser fazer a receita, tá? Boa sorte, eu vou no McDonald's enquanto isso. Beleza? Gui, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado que você dedicou essa manhã aí pra gente bater um papo aqui no Kubecast. Bom, pessoal, mais uma vez, acessa lá YouTube/Platform Rocks. É assim? Isso. YouTube/Platform Rocks. Os links, pessoal, estão tudo aqui embaixo. O link sinistro tá sempre perdido em algum lugar, mas eles estão aqui, tá bem? Inclusive o do Career Topologies. Talvez a gente grave um outro episódio só sobre isso, Gui. E aí a gente fala mais um pouquinho. Boa. T-Shaped, carreira em Y, W e de A a Z. Beleza, gente? Valeu. Valeu, Gui. Valeu pra você que ouviu a gente até aqui. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.